Então, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez que está vindo, sejam bem-vindos. Os demais que já vieram trazer, sintam-se acolhidos mais uma vez. A gente vai começar o nosso horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Se alguém quiser cantar a oração junto, a letra vai estar na tela, é só acompanhar a nossa amiga Paula Zampo, que vai fazer a oração para a gente. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, normalmente, as palestras que a gente faz aqui de domingo, sempre é alguém do nosso grupo que faz, né? A gente tem esse costume. Hoje nós convidamos uma pessoa de fora, né? Um amigo nosso que vem toda quinta-feira, uma vez por mês de quinta-feira ele vem fazer palestra aqui e aceitou fazer o convite, e aceitou fazer a palestra da manhã de hoje, inclusive aniversário dele, olha o presente que ele ganhou, né? Uma palestra, aliás 3, né? Porque ele vai ter que fazer três vezes a mesma palestra. Nosso companheiro Edilson Ascenso, por favor, Edilson. Edilson, ele é do Centro Espírita Leonor, o Centro Co-Irmão, e gentilmente atendeu o convite para fazer a palestra de domingo para a gente, mas pelo menos uma vez por mês ele vem de quinta-feira. As palestras todas que ele fez aqui estão gravadas no nosso canal no YouTube. Depois, se alguém quiser assistir, fiquem à vontade. Pessoal, bom dia. Obrigado, Deus, pelo convite, obrigado pelas felicitações. Afinal de contas, escolhemos estar aqui, não é? De tantos lugares que nós poderíamos estar nessa manhã de domingo, nós escolhemos estar aqui. Como o Wilson falou, eu costumo vir aqui às quintas-feiras, na última quinta-feira do mês, mas ele me fez esse convite, embora fosse o dia do aniversário, eu recebi isso como um presente, né? Eu estou aqui para falar rapidamente, são alguns minutos apenas, não é uma palestra propriamente dita, mas uma troca de informações, um diálogo, né? Que a princípio eu pensei falar sobre a importância da prece, sobre a importância da oração, né? E o quanto isso é importante nos nossos dias. Mas quando eu ouvi agora a oração de São Francisco, confesso que fui tocado por essa mensagem que foi deixada por esse Espírito extraordinário para nós enquanto espíritas. Francisco de Assis é a reencarnação de João, evangelista, né? Em que ele recebe o convite de Jesus para, no momento difícil da Igreja Católica, reencarnar e reorganizar a Igreja como um todo. Isso no início do século X, XI, por ali, né? E essa oração, ela está descrita num livro chamado Francisco, narrada por Miramês, quando Francisco de Assis é chamado a Roma por conta de uma questão da saúde do Papa, e ele, ajoelhado, ele faz essa prece. Isso está narrado naquele livro. Momento em que a igreja se envolvia nas cruzadas,
Então ele fala, Senhor, que eu seja o instrumento de vossa paz. Né? Então, assim, isso nos cativa bastante. Mas eu queria dizer, meus amigos, que a prece, a oração, ela tem uma importância muito significativa para todos nós. E muitas vezes nós ignoramos essa questão. Às vezes porque nós entendemos que nós não sabemos como fazer a prece. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, eu falei, vamos fazer uma prece? Ele falou assim, mas eu não sei fazer. Eu falei, mas não tem fórmula mágica. Né? A prece é do coração, é do sentimento. É o momento em que você se coloca diante de Deus e da espiritualidade, levanta o pensamento a Deus e faz os seus pedidos. Né? É uma petição inicial, se nós pudéssemos imaginar, na figura do direito. Uma rogativa que todos nós podemos fazer aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos protetores. Eu costumo dizer que todos nós temos o nosso anjo de guarda, quem sabe são até os nossos animais, né? Os nossos anjos de guarda, que muitas vezes se afastam pelos nossos próprios compromissos, pelos nossos sentimentos, né? Mas eles estão sempre ao nosso lado quando eventualmente nós invocamos nossos anjos de guarda, né? Então, meus amigos, não há uma fórmula mágica, não há uma maneira. Embora Jesus, quando os apóstolos perguntaram a ele, mestre, como devemos rezar? Ele faz a oração do Pai Nosso, que é muito significativa para todos nós. Mas, repito, a prece, ela é do coração. É a expressão da humildade do Espírito para contra os Espíritos superiores para pedir algo, inclusive pelos nossos animais. Pedi e obtereis. Né? Nem sempre tudo aquilo que a gente pede, eventualmente, está ao alcance da espiritualidade. Nem Jesus curou a todos, porque muitas vezes aquela enfermidade, aquela dificuldade, faz parte do processo de evolução do espírito. É necessário. Costumamos dizer que a dor tem um sentido pedagógico para o espírito. Agora mesmo nós estamos conversando sobre isso, né? Muitas vezes o espírito precisa passar pelo processo terapêutico da dor para aprender, aprendizado. Quando fugimos dos desígnios de Deus, a dor aparece na nossa vida. Mas Ele não nos desampara. Então, meus amigos, é nesse momento que nós temos que elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos superiores e pedir. Pedir com fé, com humildade, né? Mas, no próprio Evangelho, Jesus faz algumas advertências com relação à prece. Como é que nós vamos pedir com o coração cheio de mágoa? Né? Reconcilia-te depressa com teu inimigo enquanto está a caminho. Ele faz algumas advertências. Como é que nós vamos pedir nessa condição? Né? Porque a petição ela precisa ser do coração, mas ela tem que ter humildade. Né? Nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui. E nós, enquanto espíritas, acreditamos que todos aqui estamos em processo de evolução. Inclusive os nossos irmãos animais estão nesse processo evolutivo para todos chegar à angelitude. Né? Então, dentro desses breves minutos que foi me solicitado, talvez a coisa mais importante que a gente não possa esquecer é de se conectar com Deus, com a prece. Eu gosto de dizer que espírita não gosta muito de fazer isso, mas eu levanto de manhã, eu dobro o meu joelho e faço a minha prece. Faço a minha prece. Muitas vezes pedindo algo, mas muitas vezes atribuindo a Deus, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque muitas vezes nós não sabemos o que é efetivamente melhor para nós. Né? Nós precisamos reconhecer isso, precisamos entender isso, precisamos ter essa consciência. Né? Mas nós podemos sim, através dessa conexão com Deus, fazer essa prece. E essa semana nós estávamos estudando uma obra muito interessante chamada Libertação, do Espírito André Luiz, em que há um processo obsessivo muito grave, em que a pessoa estava lá por uma questão de vingança. Ele queria vingar-se. Então ele estava presente naquela casa, exercendo um processo obsessivo. Né? Ocorre que, ignorando as leis divinas, ele achava que ele poderia, através da vingança, contribuir para ajudar o seu filho que estava numa situação difícil. E aí os amigos espirituais se apresentam e dizem, vamos fazer uma prece. Mas vamos fazer uma prece hoje pelos perseguidores,
Porque muitas vezes nós pedimos por nós, pelos nossos familiares, né? Por aqueles que estão necessitados, mas nos esquecemos de pedir, muitas vezes, por aqueles que são os nossos algozes. E foi através dessa prece que ele fez para os perseguidores que ele conseguiu entender que só o bem constrói, que só o amor edifica, né? E às vezes a gente esquece disso. Então, meus amigos, eu queria dizer que é tudo muito simples para a gente poder compreender. Quando nós saímos do caminho reto, quando nós desviamos e escolhemos a porta larga, muitas vezes aparecem as dificuldades da nossa vida. E aí o Espírito precisa compreender essa situação, compreender essa realidade. Muitas vezes através do arrependimento, que é o primeiro processo de retificação do Espírito, para ele poder entrar no caminho reto. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a compreender essa realidade com humildade, nós então passamos a trilhar o caminho correto, né? Hoje todos nós estamos aqui porque escolhemos estar, né? Inclusive a mim, que sou aniversariante, né? Não vou revelar a minha idade aqui, porque senão vai ficar feio, né? Não vou revelar a minha idade, nem que pergunte, que vou fazer 59, estou fazendo 59 anos hoje, e a gente não pode desistir. Eu quero dizer aos senhores que com 59 anos, eu sou quintanista da Faculdade de Direito de Sorocaba. Depois de aposentado, resolvi estudar. Entrei na faculdade, já tinha um curso superior anterior, mas aí, com a aposentadoria, eu falei, agora eu vou estudar. Agora eu vou me dedicar, né? Porque nós não podemos desistir dessa realidade. Nós estamos aqui, eu costumo dizer, falo para fora, costumo dizer que eu estou me preparando já para a próxima reencarnação. Nessa não vai dar para exercer a advocacia, mas na próxima já vou estar preparado, já vou estar com os motores quentes, né, para chegar lá. Não podemos desistir, meus amigos. Não podemos abandonar os nossos desígnios, os nossos desejos, né, e continuar sempre. Os nossos animais, eu confesso também a vocês, o Wilson sabe disso, que eu não tinha animal até 2 anos atrás. Mas aí apareceu meu filho já grandão lá em casa, trouxe ele, o cachorro, e agora somos em 3 ali. Então agora ele passou a conviver conosco, né? Passei a aprender a conviver com aquela figura que está lá, né? Que também faz parte da nossa família. Tá bom? Gente, era uma pequena introdução apenas, né? Para a gente poder se habituar com o ambiente. Diríamos assim, a palestra não é propriamente um ensinamento, mas é uma harmonização, né? Porque quando nós chegamos aqui à casa, os amigos espirituais benfeitores já se aproveitam desse ambiente. E nós, reciprocamente, né? E a palestra acaba sendo uma harmonização para que a gente possa vir aqui e buscar tudo aquilo que viemos atrás. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Agora é com o Wilson, com a equipe dele, né? Que vai cuidar e tratar dos animais. Obrigado, gente.